pouco mais alto para todo mundo escute. Se estiver muito difícil, vocês falam também, estou um pouco agora e tal. Então, beleza, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão do desenvolvimento em kernel com o Rush. Então, particularmente para o kernel Linux, né? Que é Aí, isso aí ficou top. Opa, acho que melhorou um pouquinho. Então, vamos lá. Me apresentando aqui primeiro, eu me chamo Guilherme Lima. Eu não sou aqui de São Paulo, sou originário lá de Salvador, na Bahia. Atualmente eu ainda estou estudando ciência da computação, então a faculdade Intel, né, uma faculdade nova que surgiu lá em 2022, fundada pelo BTG. Atualmente eu estou atuando como desenvolvedor, Change Coordinator no Bank of America, via Evertec, que é uma empresa de consultoria para empresas do setor financeiro, ligado com a área de tecnologia. E eu também sou uma pessoa, um entusiasta aí de Linux, sistemas operacionais, linguagem de programação no geral. E é isso. Então, falando um pouco o que a gente vai falar hoje, né, um dos principais assuntos que a gente vai discutir. Então, primeiramente, eu vou dar um one-on-one aí do kernel Linux. É algo que muita gente vê como uma caixa preta, assim, tipo, todo mundo sabe usar, mas ninguém sabe, né, o que está acontecendo ali debaixo dos panos. Então, vou tentar desmistificar um pouco isso para vocês. Depois eu vou entrar um pouco sobre o ambiente de desenvolvimento para o kernel. Então, geralmente as pessoas que desenvolvem no kernel, elas têm algumas especificidades ali que elas têm que seguir para poder desenvolver. Depois disso, a gente vai entrar mais na parte do Rush, então, falar sobre a adoção do Rush no kernel e o que ele promove aí de vantagens, né? Depois, entrando aí um pouco mais em detalhe, fala sobre a questão dos FFIs e o Type System, quando ele está estabelecido lá no repositório do Linux. Entrando também um pouco ali com o BindGen, para saber como a gente pode automatizar esse processo. E no final, a gente vai fazer um módulo do kernel ali bem simples, né, só para mostrar para vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas vamos lá. Então, falando um pouco sobre o desenvolvimento, né, do kernel. Então, basicamente, o Linux ele tem janelas de mudanças, né, de alterações, que a gente chama de merge window. Então, periodicamente, esses merge windows eles são abertos para que os desenvolvedores apliquem mudanças ali no código do kernel, então com melhorias, com bug fixes, com coisas que podem melhorar nas próximas versões do kernel. Então, estou dando um exemplo ali, a versão 6.x, pode ser 6.1. Atualmente, se não me engano, a gente está na 6.7, algo assim. Então, depois de um tempo, se eu não me engano, depois de umas 2 semanas, mais ou menos, esse merge window ele é fechado e aprovado ali. Então, o Linus Torvalds, né, que é uma pessoa que está ali coordenando essas mudanças, ele vai tipo, fazer um overview ali, dar uma olhada, tipo, para ver se está tudo ok. Ele aprova e aí ele recebe esse nomezinho aqui do lado, né, o RC. O RC, ele, tipo, basicamente significa o Release Candidate, então, tipo, ele é um candidato para a nova versão, ele ainda não está em produção ainda, mas ele está no que a gente chama de mainline, que é o que vai se tornar produção depois, né, a próxima versão estável. Depois disso, a gente tem ali um tempo para fazer a questão dos bug fixes e patches, então nenhuma alteração tipo, de features vai entrar nesse Release Candidate. Então é só para um período de tipo, corrigir mesmo o código, ver se tem alguma coisa errada, algum bug ali. E finalmente ele entra como um stable release, que é o que a gente usa, que é o que a gente coloca nas nossas distros e afins. Depois que tipo, a gente já está na release, alguém precisa dar suporte para isso, né? Então tem times de pessoas, né, que colaboram com a comunidade, que eles são responsáveis por trazer esses patches para essas versões estáveis. Recording in progress. Então, entrando um pouco ali na questão do código-fonte, se vocês entram ali no repositório lá do Git do Linux, vocês vão ver algo que parece com esse daqui. Então, eu elenquei aqui algumas coisas mais importantes. Aqui são só os diretórios, tem alguns arquivos também ali, mas não importa muito ali para a gente. Mas algumas coisas que eu elenquei como mais importante ali é a questão da documentação. Então, por mais que algumas coisas estejam meio desorganizadas, isso, tipo, eu vejo, quando eu estou desenvolvendo esse projeto aí com o kernel, tem algumas coisas que ajudam ali na parte de documentação, então tudo está nessa parte daí. A pasta de drivers, que é a parte onde a gente constrói ali os nossos drivers.
drivers tanto de dispositivos de bloco, dispositivos de rede e tudo mais. A parte do include, isso aí é uma particularidade do C, para poder a gente conseguir trazer essas funcionalidades do kernel para o nosso código. Então, esse é meio que um intermédio entre as partes do código, nessa parte do include. A parte do kernel, que tem as funcionalidades core ali, né, que é o que todo mundo vai chamar para poder meio que conversar com as APIs do kernel. O Makefile, que vai ser basicamente o nosso ponto de contato para fazer toda a questão da construção desse sistema, então transformar código em realmente algo binário que a gente possa utilizar. A parte de Rush, né, que foi um incremento novo aí que o pessoal está tentando trazer, essa nova ideia de usar Rush no kernel. O kernel hoje, mais de 90% é em C ainda, então ainda está no estágio meio inicial, assim, vamos dizer. E a parte de samples também, que eu achei importante trazer, que é onde a gente tem alguns samples, né? Para pessoas que querem aprender, começar a utilizar e tal. A gente já tem códigos ali pré-prontos, né? Que mostram funcionalidades básicas, como a gente consegue construir novos componentes. Né? Esses comandos aqui embaixo é só para, se você quiser reproduzir o que está aqui na tela, só rodar esse comando no repositório. Bom, aqui eu estou falando um pouco sobre a parte de configuração. Então, o kernel ele é todo configurado através de uma infraestrutura que a gente chama de kconfig. O kconfig ele basicamente vai dizer as opções, como a gente está conseguindo configurar esse kernel. Então, sempre que vocês veem esse config aqui na frente, ele é algo que é escolhido, né? Você escolhe se ele está lá ou não. Por exemplo, nesse caso aqui, eu peguei esse makefile de um driver específico de Ethernet, que é o driver que eu estou trabalhando em cima dele, e ele tem essas configurações que basicamente vão dizer se esses componentes vão ser compilados ou não. Então é aqui basicamente que acontece esse processo. Ali no menu config, a parte gráfica para você conseguir fazer essas escolhas. Então, se vocês já chegaram nessa tela e não fazem ideia, do que é isso, assim, do nada abriu essa tela no meu terminal, é porque é aqui que a gente vai fazer as configurações para poder fazer o build ali do kernel. Agora entrando um pouco na questão do ambiente de desenvolvimento, né? Curti, quero começar a trabalhar com coisa de kernel e tal, dar suporte ali à comunidade, mas assim, eu não faço ideia de como começar, né? Então, como é que eu vou, começar a programar um driver para Linux se eu nem sei como é que começa, né? Então, esse ambiente ele vai dar um pouco de clareza como esse processo ele ocorre. Então, primeiramente, eu queria dar uma ênfase na questão da documentação. Então, aqui são algumas ferramentas fundamentais. Então, a gente tem a parte do Protoblox. Tudo que está nesse domínio aqui do Protoblox é do kernel livre. Nesse tanto, ele vai ter algumas documentações ali no front-end, para a gente conseguir enxergar melhor. Tem o Kotlin, que ele funciona basicamente como um centro de treinamento ali. A gente tem alguns cursos que podem ajudar nessa parte de desenvolvimento. Tem essa questão do Elixir também, que eu utilizo bastante. Então, basicamente, algumas coisas no kernel são meio difíceis de você pegar numa LSP da vida. Então, eu não tenho muita licença para poder me ajudar, dizer qual é a função, o que ela faz. A gente tem esse Elixir aqui, que ele basicamente indexou todo o kernel. Então, assim, a gente consegue entrar em definição de função, tudo que a LSP faz através desse front aqui. A gente tem também as documentações das distribuições, né? Então, algumas coisas mais particulares ali, elas são importantes, de a gente ter esses manuais. E tem esse kernel hacker manual, que é no manual, que é um comando lá do Linux, que ele também vai meio que pegar tudo que está nessa parte de documentação aqui em cima e vai jogar no terminal para você conseguir acessar mais fácil. Entrando um pouco na questão particular minha de desenvolvimento, hoje eu utilizo muito um artifício que chama Nix, né? Não sei se vocês conhecem, mas assim, é um movimento que está crescendo um pouco aí, que é a questão do gerenciamento de pacotes e a criação de shells padronizadas. Então, a gente consegue declarar tudo de forma, inclusive até meio que inspirado na linguagem funcional também.
a gente consegue declarativamente dizer como a nossa shell ela deve se comportar. Então aqui a gente coloca todos os pacotes que a gente vai utilizar e o gerenciador de pacotes faz toda a mágica ali para que essa shell padronizada ela seja disponibilizada ali para você desenvolver. Tem a questão do make também. Então o make ele vai ajudar a gente a fazer todas essas automações, esses processos manuais que a gente não quer fazer. Então, por exemplo, os demos que eu vou estar fazendo aqui com vocês agora, eles foram todos automatizados no make. Então, se vocês rodarem lá, vocês vão conseguir fazer as coisas mais rápido e tal. E é isso. Então, entrando agora um pouco mais sobre a questão de Rust, né? A gente falou bastante um pouco do Linux. Vou falar um pouco sobre como o Rust está entrando aí nesse ambiente. Então, hoje a gente vê um padrão de linguagens onde o Rust ele tem uma participação muito pequena ainda. A gente tem um type system hoje que está sendo criado em Rust com mudanças incrementais, então uma comunidade específica do Rust for Linux. Eles têm essa responsabilidade de poder integrar os componentes do kernel em Rust. Então, como é que funciona? Basicamente, a gente tem as funcionalidades básicas do kernel em C que não vão poder ser alteradas, mas que a gente constrói um type system em cima desses. A gente cria algumas abstrações para poder facilitar esse processo de construção de novos módulos. A gente tem uma questão de resistência muito grande hoje na comunidade, então eu coloquei inclusive ali um vídeo da Linux Foundation, onde alguns participantes, inclusive um brasileiro, estavam numa conferência de Linux, falando sobre a questão de file systems. Ele também participava do Rust for Linux, e ele não conseguiu assim, dar a palestra dele basicamente, não sei quantos slides tinham, mas ele só conseguiu passar por uns 4 slides, pela hostilidade ali da comunidade, e a galera tipo assim, não queria mudança, né? A galera mais velha guarda, assim, tipo, tem muito receio dessa questão de mudanças no kernel, então a gente vê ali um certo ambiente de hostilidade, mas como contraponto também a gente tem outras comunidades, como a Ubuntu lá da Canonical, por exemplo, que está fazendo um esforço aí para poder trocar algumas utilidades do userland, né, do campo do usuário, para o Rush. Essa frase aqui que eu coloquei foi do Edson, ele foi uma das pessoas que palestrou lá também, e ele confia muito nessa questão de mudança para assegurar, a gente ter um kernel mais seguro, porque o futuro ele meio que pede isso, sabe? Então, com essas questões de as invasões, por exemplo, vão ficar muito mais frequentes, muito mais inteligentes, então os ataques cibernéticos eles vão começar a se tornar uma ameaça para o ambiente do kernel, e o que a gente precisa fazer contra isso, né, é tornar ele mais seguro. Né? Então o Rust ele teria essa vantagem aí. Então, entrando um pouco da questão do FFI, do File System, então basicamente a gente tem uma interoperabilidade ali entre coisas que estão escritas em C e em Rust. Então eu coloquei ali a definição informal de FFI, que é basicamente uma interface entre o Rust e outras linguagens, como o C, C++, e eles permitem que a gente utilize código em C dentro de uma infraestrutura Rust, né? Que é basicamente como todo o type system hoje está funcionando na questão do Rust for Linux. Então esse foi um exemplo na apresentação que o Edson estava demonstrando. Então eu vou meio que conseguir fazer o que ele não fez, né? Que é explicar mais ou menos o que estava acontecendo aqui nesse processo. Então a gente tinha essa função aqui, vou tentar fazer uma explicação um pouco melhor. A gente tinha essa função daqui, ela está lá no kernel até hoje. Eu coloquei uma implementação dela, especificamente para o ext4, que é um dos file systems mais utilizados aí hoje em Linux. E ali do lado a gente tem a proposição que ele fez, que hoje em dia não está nem mais no repositório lá do Rust for Linux. Mas a questão que ele queria trazer é que o type system ele consegue encodar alguns estados que um programador, por exemplo, teria que saber quando ele utiliza essas funções. Então, assim, quando a gente programa em C, a gente tem, por exemplo, quando a gente vai dar um free, ou quando a gente vai dar uma lock, a gente sempre tem que dar um free.
Isso é algo que tipo, a gente precisa ter um conhecimento assim, prévio para poder saber. O Type System ele meio que mitiga isso. Então, por exemplo, nesse exemplo daqui, é como se fosse a mesma função, mas ele tenta dar esse iGetLock aqui, que ele vai retornar 3 estados, basicamente. Então, o primeiro é o de sucesso, ele vai conseguir ali, ter o que ele queria, que seria o inode ali. O segundo estado é o estado de erro, então ele não funcionou ali, pegar aquele inode. E o terceiro é um estado parcialmente inicializado, onde a pessoa precisa mudar ali a estrutura para poder utilizar. Então, se você fosse programar em C, por exemplo, você teria que checar se o inode ele não existe, se ele é nulo. Isso daqui é um código de implementação, né? Então a pessoa tem que saber que esse iGetLock ele traz esse estado, então ele faz primeiro essa conferência, depois ele dá alguns checks ali para poder ver se ele está parcialmente inicializado. Se ele tiver, ele vai ter que chamar outra função para configurar esse resto daqui. E por último ali, checar se tem um erro de novo, né? E por último ele vai retornar a questão do sucesso. Já no Type System aqui do lado, a gente já teria que, a gente não precisaria saber disso, porque a função, a assinatura da função ela já traz isso para a gente. Então ele está dizendo que ele vai pegar ou criar um inode, ele vai retornar como resultado ou um inode parcialmente inicializado aqui embaixo, ou um inode que já existe, né? Isso vai facilitar muito na questão do desenvolvimento, porque mesmo se a gente não souber dessas questões e tentar utilizar essa função, o compilador lá em tempo de compilação vai falar, pô, você está usando essa função errada, você precisa levar em consideração esses 3 estados diferentes daqui. Então a gente não vai passar isso daqui para o kernel, né? Que é algo que uma pessoa leiga, né, programando em C, acabaria passando e se não passasse ali pelos checks ali dos mantenedores, ia resultar em alterações catastróficas ali na infraestrutura do kernel. Então, chegando aqui no core, né? Então, por que usar Rust no kernel, né? Então, primeiramente, o Type System vai fazer esse encode desses diferentes estados. Então, a implementação dessas funções, ela já vai ter meio que implícito ali o que você precisa fazer. Ele também faz um gerenciamento de estados obrigatório, então a gente tem que lidar com todos os tipos de estados, então não é algo que na implementação a gente vai poder fugir, a gente vai ter que lidar com isso. E quais são os benefícios disso? Então, menos código para depurar, também evitar erros de lógica e segurança de memória. E o que muda é que a gente, como desenvolvedores, como implementadores de novas mudanças, vamos ter que apenas lidar com esses estados, sem precisar realmente conhecer internamente como aquelas funções em C funcionam. Então o Type System meio que já faz esse trabalho pela gente. Falar um pouco aqui da questão do BindGen. Então o que o BindGen faz é basicamente fazer essa tradução automática para a gente. Então a gente consegue passar ali uns header files, que é onde vão estar definidos as assinaturas das funções, e o BindGen vai fazer todo esse processo de construção de módulos Rust para que a gente consiga utilizar essas funções em C de forma automática, sem que a gente precise realmente trabalhar com isso. Acho que quando eu estiver fazendo as demonstrações vai ficar mais fácil de enxergar isso, mas só dando a explicação geral é mais ou menos assim que funciona. Então agora eu vou fazer algumas demonstrações. Sinceramente não sou uma pessoa que sou um expert na área, por mais que eu goste bastante, eu sempre estou aprendendo coisas novas, assim. Então, para mim é sempre bom quando você aprende alguma coisa, acho que sabe muito, e quando você vai ver, você não sabe nem a ponta do iceberg, né? Então, basicamente assim que funcionam as coisas. Então, basicamente isso, né? Eu gostaria de agradecer aqui a galera. Eu gostaria de agradecer aqui vocês por participarem, né? Então, as comunidades também por estar fazendo esses eventos. Eu acho que o Rust tem muito a crescer, principalmente aqui no Brasil ainda. Então, obrigado pela participação. Se tiverem alguma questão,
Você está participando do LK Camp? Você conhece o LK Camp? É o grupo de desenvolvimento do kernel da Campinas, que tem gente daqui de São Paulo também. Legal. É bem legal. Tipo, tem uma galera que estava desenvolvendo coisa pros testes unitários do kernel. Tem uns brasileiros. Boa. Legal, obrigado. LK Camp. Eu acho que o pessoal do IME também tem um grupo de desenvolvimento do kernel, né? Tá meio parado, eu acho. Ah, tá. Mas aí na outra também tem, não sei. Opa! Boa, parece bastante, mas bem legal. Cara, existe algum pênalti que se paga entre a probabilidade entre Rust e CLI, ou como se fosse no código você chama no código você? Eu não entendi, pode ir. Existe algum pênalti, algum custo que você paga de performance dessas interoperabilidades entre C e Rust e vice-versa? Cara, existe um custo, mas a questão é o trade-off, né? Então, basicamente, no Rust a gente vai ter um type system ali que ele vai deixar as coisas um pouco mais lentas, assim, porque o C ele é realmente bem stripped down, né? Como a gente chama, é bem muito perto do que a máquina está esperando. O Rust ele é um pouco mais distante disso, mas a gente tem os trade-offs da questão de segurança, da questão de ergonomia. Então, tipo assim, pode deixar assim um pouco menos eficiente, mas se você pensar na questão como um todo, né? Então, o kernel que é mais importante, que ele seja seguro e não tenha erros de memória, ou que ele seja eficiente, você já escreva lá as coisas no bit mesmo e é isso, entendeu? É mais questão de trade-off mesmo. Boa, obrigado. Licença, muito boa a palestra, parabéns. Duas perguntas, na verdade. A primeira, uma coisa que eu acompanho bastante, principalmente nas talks da Ryan, é a evolução que você está desenvolvendo o kernel Linux, esses componentes, traz para a linguagem em si. Não sei se gostaria de comentar um pouco isso, eu acho interessante. E a outra questão é como você vê o futuro do kernel, do Rush no kernel, se eu não me engano, ele está pelas beiradas, né? Os drivers, etc. Se você vê, sei lá, um scheduler sendo feito no Rush ou coisas mais no core do kernel. Pode repetir a primeira pergunta? Claro. A evolução que o Rush está no kernel traz para a linguagem. Então, tipo assim, componentes, coisas que estão unstable e eles forçam para trazer para stable para conseguir usar no kernel, etc. Boa. Como você falou, a questão de estar meio que comendo pelas beiradas, eu acho que não tem nada assim significativo que a gente vê em questões de mudanças dentro da linguagem. A gente tem alguns type systems, alguns tipos, né, novos que foram criados para as necessidades do kernel, mas algo muito particular. Então, por exemplo, na questão de concorrência, a gente tem spin-locks, que é algo que a gente geralmente não usa. Tem a questão das AREFs também, que é algo que a gente não tem no Rush normal, mas a gente tem lá dentro do kernel. Então, assim, não vi nada que tenha afetado significativamente a linguagem em si, mas é meio que isso. A questão da segunda pergunta, então, eu compartilho um pouco com a ideia do Edson, né, que apresentou na conferência lá dos Francis no Linux, que o futuro, ele basicamente exige cada vez mais segurança, os ataques, assim, as vulnerabilidades vão ficar cada vez mais sofisticadas, e o C, por mais que ele seja uma linguagem muito boa, ele é uma linguagem que exige muito do programador em saber usar, né? E é algo que o Rush, ele delega essa responsabilidade um pouco mais para o compilador ou para a pessoa que está desenvolvendo esse type system. Então, se a gente conseguir encodar bem todos os estados que poderiam acontecer, o Rush ele vai evitar muitos erros que podem acontecer para frente. Então, um exemplo disso, a gente tem outros sistemas operacionais. O maior deles, se não me engano, hoje no Rush é o Redux, que é um sistema que está sendo desenvolvido pela galera lá dos Estados Unidos. E também me parece algo muito promissor, mas vamos ver o futuro guarda, né? Boa tarde. Uma questão que você falou é da segurança, né? E geralmente a gente vê bastante esse argumento sendo levado para o lado de Rust, da questão de memória.
mas ainda assim acredito que o maior problema não vai ser a linguagem, né? Porque mesmo eu nunca usei C, C++, mas pelo que eu já ouvi falar, você consegue colocar meio que uns supersets para adicionar checks em time de computação e validar algumas coisas para evitar esse tipo de bug. Mas eu acredito que muito desse receio que você comentou, né, da velha guarda de inserir o Rust em alguns lugares, acho que seja porque acho que o maior problema, o maior ponto de falha, acredito que não seja a linguagem, sempre vai ser a gente, né? Sempre vai ser o ser humano. Então, você pegar uma coisa que já funciona no kernel, que já está lá dentro, que já está funcionando, e você mudar para Rust, que nem se falou, dos avanços de IA hoje, assim, a escala em que os ataques são feitos é muito maior. Então, a probabilidade de ter um erro de memória numa coisa que já está lá funcionando versus um erro que não é de memória, um erro de lógica ou alguma coisa assim, num código novo que vai ser inserido no Rust, é muito maior. Então, acho que até por isso tem pontos como ela comentou que estão escrevendo testes unitários para o kernel. Acho que isso vai adicionar confiabilidade para poder fazer essas migrações. Mas além dessas questões de teste automatizado e esses tipos de validações assim, geralmente teste automatizado mesmo, que já é mais comum para a indústria, você vê outros passos que são necessários, seja cultural, seja no framework, digamos, de desenvolvimento do kernel, ou seja, de avanço da linguagem, que ainda falta para a gente ver essa evolução mais dentro do kernel, ou numa coisa que não seja driver, realmente lá dentro, mas uma coisa nova que vai ser feita com uma futura versão, algo nesse sentido? Então, comentando sobre a questão das vulnerabilidades, assim, os bugs, eles sempre vão existir, né? Eles são meio que inerentes à nossa natureza imperfeita, né? É claro que a gente não vai... Quanto mais complexo o sistema fica, mais a gente sente essa dificuldade de tornar ele bug-free, né? Tipo, sem bugs, tipo, total, assim. Então, a questão que eu falo é mais a questão da ergonomia e do encode do type system. Então, se a gente consegue meio que tipo, encodar esses estados para que exponencialmente a gente vá pegando esses componentes e tornando eles cada vez mais complexos, todo o esforço que a gente teve para desde o início ali, criar um type system bem feito, ele vai recompensar a gente nessa questão da segurança, né? Então, tipo, ele vai mitigar muito isso, mas os bugs eles sempre vão acontecer. Em questão de mudanças significativas no kernel, assim, eu acho que sempre vai existir essa integração entre o C e o Rush. O Linux nunca vai ser 100% Rush. Isso é um mito que algumas pessoas têm na cabeça. Mas eu acho que a gente criando, a gente implementando esses artifícios para que pessoas que não estão na área comecem a desenvolver novas features, novas soluções, novos módulos e possam ser utilizados e torne tipo, isso mais seguro para essas pessoas, eu só vejo vantagens, sabe?